Foi um colega que mandou para mim e eu li e disse, rapaz, que coisa interessante. Eu vou apresentar isso à igreja. Veja só, vamos lá. Espero que o celular não dê problema, de vez em quando. Agora mesmo ele começou a dar problema ali, não sei porquê. Mas eu acho que vai dar. Pronto, o título da matéria, do que mandaram para mim é: sacerdote, é um padre, denuncia o perigo da religião universal proposta pela ONU. Proposta pela ONU. Uma religião universal. Só que quando a gente lê a matéria, a gente entende que não é uma religião declarada. Eles vão utilizar os direitos humanos e algumas ideias, não é, de manipulação de massa, para manipular a sociedade e com isso conseguir de alguma forma diminuir a quantidade de pessoas, de seres humanos na Terra, inclusive dos países do Sul, para que os países do Norte continuem, que aí é uma referência, acredito eu, à Europa, ricos, se mantendo no seu luxo e na sua riqueza. Eu vou ler a matéria para os irmãos. Vamos lá? Veja só. São Paulo, 5 de novembro. Aí diz: o sacerdote, jornalista e doutor em teologia pela Universidade de Navarra, na Espanha. Ele é um espanhol. O nome dele é Juan Cláudio Sanaruja. Denunciou como a ONU e outras entidades buscam estrategicamente influenciar os países com políticas anti-vida e a proposta de uma religião universal no Congresso Pró-Vida da Human Life Internacional em São Paulo. Isso foi um congresso que aconteceu. Faz tempo que aconteceu esse congresso. Amém? A política, ou as políticas anti-vida que a ONU apresenta, dentre os itens está a prática do aborto. A prática do aborto. Com o objetivo de alguma forma, dizimar parte da população da Terra. Para que os ricos dos países do Sul continuem se mantendo. E se mantendo bem. Amém? E essas políticas têm como objetivo também subjugar os países dessa área aqui, que são os países chamados subdesenvolvidos, para que eles possam tirar daqui, extrair daqui toda a riqueza que existe aqui para atender os países ricos. Amém? Desculpa, do sul não, do norte. Vamos lá? Então deixa eu ler a matéria. Melhor ir lendo e vou explicando para os irmãos. Segundo o sacerdote, que também é membro da Pontifícia Academia para a Vida, é uma instituição que existe, o contrário, eles são pró-vida, existe uma nova guerra fria, existe um projeto de poder global, evidente em documentos da Organização das Nações Unidas, e em pronunciamentos e ações de chefes de Estado em todo o mundo. Em todo o mundo. Eu não sei se os irmãos lembram que há alguns anos atrás, no governo de Lula, ele participou de um desses congressos da ONU. Dilma também participou. E essas reuniões têm como objetivo, são várias religiões, aliás, reuniões, entre elas, implantar ideias através de um projeto de poder em todo o mundo. Em todo o mundo. E é claro que a maioria desses projetos tem um viés de esquerda. Tem um viés de esquerda. E a gente precisa estar atento a isso. E é claro que a esquerda, como princípio, ela é extremamente ateísta. Ou seja, ela exclui a participação de Deus. Deus, para os de esquerda, não existe. A esquerda, de fato, propriamente como é. Baseado nas ideias de Karl Marx e tudo mais. Amém? Então vamos lá. Hoje se fala do politicamente correto. Quem já ouviu essa expressão?
O politicamente correto, levante a mão. Muito bem, muito bem. Essa ideia vem entrando também dentro das igrejas, porque a igreja é formada por pessoas que participam dessa sociedade. Hoje se fala do politicamente correto, um pensamento único, comum às pessoas de muitas nações. Esse projeto é um conjunto de medidas para implementar um conjunto de regras de como pensar, do que falar e fazer, advertiu o sacerdote. Ou seja, o projeto que a ONU tem é de que todos pensem da mesma forma, falem do mesmo jeito, você está entendendo? E pense da mesma forma. Existe um projeto de poder para isso. E é claro que isso tem a cara do anticristo, né? Porque o objetivo do anticristo, quando a gente lê as escrituras, é tornar toda a nação um só povo, dirigido por um só poder, um poder central, globalizado. Você está entendendo? As escrituras falam sobre isso. A gente lê isso em 1 aos Tessalonicenses, a gente lê isso em Apocalipse. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas isso aqui tem a cara do anticristo. Tem a cara do anticristo. De maneira que todo mundo tem que pensar, falar e agir do mesmo jeito. As nossas universidades, por exemplo. Um dos princípios que rege as universidades é que o pensamento ele é livre. Você na universidade, pelo menos teoricamente, pode pensar e se expressar da forma como você quiser. Mas quando a gente analisa, por exemplo, os últimos anos dentro das universidades aqui no nosso país, se você se manifestasse com um pensamento contrário ao que a universidade ensinava, você era vilipendiado, você era injuriado, você era perseguido. Por exemplo, se você fosse defender os princípios bíblicos, que são princípios absolutos, como por exemplo, a verdade, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não aceitam isso, porque verdade para eles é relativizado. Pode existir inúmeras verdades, a sua verdade e a minha verdade. Só que a gente acredita que verdade só existe uma. E quem é ela? E só está em Cristo e nos princípios estabelecidos, apresentados por Ele. Você está entendendo? Mas as universidades, quando você se pensava de forma contrária a eles, você era perseguido. O evangelista, por exemplo, fez o curso de pedagogia ali na FUNESC, e quando começou a defender os princípios bíblicos e a Bíblia, ela foi chacoteada e foi perseguida. Entendeu? No período eleitoral aqui, foi onde mais essas coisas se manifestaram e saíram na imprensa. Se você defendesse os pensamentos de esquerda, o consumo de drogas, a aceitação à prática homossexual, a aceitação à ideologia de gênero, a aceitação ao aborto, você era tido como inteligente, como uma pessoa para frente, culta, não é? Livre de pensamento. Se você se manifestasse com um pensamento diferente, você era perseguido e às vezes até espancado. Bastava você dizer assim: eu não voto no PT e nem esquerda, eu voto em Bolsonaro. Acabou-se. Porque o pensamento é completamente diferente do pensamento de esquerda. O pensamento de direita, que defende os princípios que a palavra de Deus apresenta, por incrível que pareça, na área da moral. A valorização da família heterossexual, monogâmica. E isso aí eles não aceitam. A valorização ou valor à vida, desde a concepção, não aceitando a prática do aborto até o seu fim, e a conservação, eles não aceitavam isso não. E as pessoas eram perseguidas. Inclusive teve um movimento, não é? E os tribunais regionais começaram a entrar dentro das universidades e percebeu isso. E começou a dizer que não podiam fazer isso porque era doutrinação, seguindo somente uma linha de pensamento. E na universidade deve-se ter liberdade de expressão e livre pensamento para você manifestar-se como quer.
de acordo com a sua visão e a forma de você pensar, e o Tribunal Superior impediu que os tribunais locais fizessem isso. É claro, porque de alguma forma são influenciados pelo pensamento de esquerda. Basta dar uma olhadelazinha que dos 11 ministros que nos últimos anos atuam no Supremo, 7 deles foram colocados pela esquerda. Não esqueçam disso. E que de alguma forma protege esse pensamento. Amém? Então vamos lá. Vamos ler o restante da matéria. Hoje se trata do politicamente correto, um pensamento único, comum às pessoas de muitas nações. Esse projeto é um conjunto de medidas para implementar um conjunto de regras de como pensar, do que falar e fazer, advertiu o sacerdote. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque acompanhado com esses pensamentos, que está procurando nortear as sociedades, através dos tentáculos da democracia e dos direitos humanos, muita gente, inclusive a gente que prega verdade e princípios absolutos, estamos sendo cesseados, estavam tentando cessear a gente do direito de falar. E às vezes dentro da própria igreja, pessoas com esse pensamento. De forma que gerou uma geração doente, inclusive muito melindrosa. Melindrosa. Qualquer coisa, você não pode falar assim, tenha cuidado. E a gente precisa estar atento a isso aí. Amém? Às vezes é necessário se falar de forma incisiva. Isso desde a educação dentro de casa. O pai não pode ser aquela coisa besta, babaquinha, e aquele conceito distorcido de um amor irresponsável, permitindo que o filho faça aquilo que ele quer, a hora que ele quer e da forma como ele quer. Não, esse pensamento está errado. Tem que existir normas, diretrizes, autoridade por parte daquele que está à frente, desde a família, que são os pais, a mãe e o pai. Os irmãos estão entendendo? Amém? De maneira que hoje, parte das juventudes, ou em sua maioria, não consegue mais lidar com os conflitos. Porque foi se pregado que não pode chamar atenção forte. Às vezes não pode dar uma palmadinha. Teve até a lei da palmada aqui no Brasil, você lembra? E se gerou uma geração de pessoas idiotizadas, irresponsáveis, sem limites, em nome do amor, da democracia, da ética, do direito à pessoa humana. Olha, a gente tem que ter cuidado, porque esse pensamento influenciou o mundo e chega dentro da igreja. Vamos lá? Falando concretamente sobre o papel da ONU para influenciar com políticas antividas as constituições das nações do mundo inteiro, Mons, que é esse sacerdote, Cláudio, né, o nome dele, explicou em diálogo com a ACI Digital que a ONU tem há muito tempo um projeto de poder global, há muito tempo. Em grande parte, esta onda da cultura da morte vem motorizada pelos desejos dos países do norte, tá vendo? De ter grandes reservas de matérias-primas e minerais dos territórios, países do sul, que alimentem os opulentos padrões de consumo dos países do norte. Na raiz está isto, o desejo egoísta de domínio simplesmente para ter nos países do sul um enorme armazém que cubra os padrões de consumo dos países do norte, que é a Europa, que é outros países ricos do lado de lá. Por isso, o interesse da ONU de controlar a população mundial, impor a anticoncepção, que é impedir que crianças nasçam, impor o aborto, impor reformas até mesmo nos códigos éticos das religiões, ele afirmou, seguindo o diálogo com a nossa agência. O sacerdote falou que a religião universal também
também pode ser conhecida como o novo Código Ético Universal e que esta vem infiltrando-se nas demais religiões. Eu estava fazendo o curso de capo em 2014. Eu achei interessante como se infiltrou entre o pessoal que estava dando as disciplinas, pessoas para falar contra você, aliás, a favor de você tratar, por exemplo, um trans, um homem que acha que é uma mulher, você tem que tratar ela como um policial, como de fato fosse uma mulher, ele. E se for uma mulher trans que se sente um homem, você tratar ela como se fosse de fato um homem. Não, uma mulher que quer ser homem, tratá-la como homem. E um homem que é homem, mas quer ser mulher, se tratar como de fato sendo mulher. E é interessante que o governo de Pernambuco, por exemplo, tem todas as secretarias, tem um órgão responsável para tratar desse tipo de coisa e conscientizar as pessoas. E de apoio à comunidade LGBT, que é dividida em vários tipos, né? Transsexual, e um bocado de nomenclatura que eles inventaram. Você está entendendo? Isso em todo o estado, querendo forçar a gente a tratar essas pessoas da forma como eles se reconhecem, e quase que impondo. Inclusive existem leis tramitando no Congresso Nacional para poder impor essa situação. Para você ver. Então, mexendo com a ética, essa nova religião, né? Utilizando a ética, os costumes, querendo inclusive tirar ou retirar ou inverter os valores das religiões, para poder aceitar todo tipo de coisa que a palavra de Deus condena, que a palavra de Deus não aceita e acha que é errado. Colocar até punição, se porventura você não tratar da forma como eles querem. Então é um pensamento universal, não é? Para que todos pensem da mesma forma, falem da mesma forma e se comportem da mesma forma. Diga. Aqui da área, você vai ver um cartazinho em cores, um laçozinho assim colorido, vai ter dizendo lá, denuncie qualquer tipo de preconceito, homofobia, com relação a dizendo, ligue, entendeu? Exatamente. Para que não aceite e denuncie. Se você testemunhar algum tipo de preconceito a essas pessoas. Você pode observar no ônibus, o laçozinho da parada gay, né? O ativismo gay. Aquelas cores do arco-íris. Exatamente. É claro que ninguém vai estar desrespeitando as pessoas, esculhambando, que está errado mesmo, não é? Mas já existem leis para punir quem age dessa forma. Agora eles querem criar uma lei própria e que de alguma forma marginalize até aquele que é heterossexual, da forma como a PL que eles criaram, que eu esqueci o número, queria apresentar e queria que se transformasse em lei, não é? Então a gente precisa estar muito atento. Seguindo o diálogo com a nossa... Não, aqui não, deixa eu ver que eu perdi. Aqui. Pretende-se substituir as verdades imutáveis da lei natural, da religião cristã, ou da que eles chamam de religiões abrâmicas, que é o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, né? Por valores relativos, de modo que tudo que for afirmado como valor imutável, como por exemplo, o valor de toda a vida humana, na condição que for, ou que o matrimônio só ocorre na união entre homem e mulher, tudo o que for afirmado assim para eles é totalitarismo e altera a paz social. Então, se isso fosse de fato aprovado, como lei, por exemplo, aqui no nosso país, você não iria poder fazer nenhuma manifestação contra a prática homossexual, consequentemente contra a pedofilia e outra que é a prática sexual com crianças, não é? Ou a zoofilia, que é a prática sexual com animais. Qualquer manifestação sua contrária a isso você estaria ameaçando a paz social, porque isso passaria a ser uma coisa comum e normal, como já é em alguns países. Você sabia? É um projeto
nome da pessoa humana, da democracia, dos direitos humanos, da liberdade individual. E a gente precisa estar atento a isso aí. Amém? Muito atento. Portanto, isso dá pé a esta nova ordem mundial para perseguir, se considerar necessário, a igreja e a todos os que tenham convicções imutáveis, acrescentou o padre. Isso aí daria pé a perseguir a igreja. Por exemplo, se fosse aprovado de fato casamento homossexual como sendo um casamento como é o casamento heterossexual. Então, se isso for aprovado de fato como lei, e aqui dentro da igreja tivesse 2 gays camuflados, ninguém sabe que ele é gay, e de repente a mulher que existia dentro dele saiu, e aí ele diz: não, agora eu quero me casar, o irmão cicrando com o irmão fulano, e eu não quisesse fazer o casamento, esse é preso. Se desse conjunto de ideias que a ONU tem para a paz social, isso fosse estabelecido como lei, por exemplo, no nosso país. Você está entendendo? E com isso vem todos os costumes permissivos. Essa educação permissiva nos últimos anos dentro das escolas, que não pode dar um carão no menino. Não sei se vocês viram já vídeo, meninos derrubando a sala de aula, ou derrubando armário. Quem já viu isso? Derrubando o armário da diretora, e os professores tudo assim, ó, se afastando e olhando ele fazendo o que quiser, ele com 11 anos de idade. Não é? E você não pode nem tocar. E isso começa dentro de casa. Eu estou falando da escola, mas começa dentro de casa. E aí se gerou uma geração de pessoas completamente odiosas, irresponsáveis, descomprometidas, e que não sabem lidar com conflitos. Porque não recebeu não, porque não recebeu repreensão quando era pequeno. E se cresceu, porque está se acabando aqui a bateria, e cresceu com a ideia de que o mundo é rosa. O Alice no País das Maravilhas, e não é. A gente vai lidar com conflitos e com dificuldades. E é necessário ouvir sim não, ser repreendido, chamado a atenção. Porque senão a coisa desanda. Diga. Neurocientista, ela fala que o ser humano precisa ser frustrado desde os 3 primeiros meses de vida, quando o seu córtex cerebral, eu falei isso no corpo de família, já está formado, e você começa a dizer para o bebê não. Nem toda hora que ele chora, você tem que estar dando comida ou com ele no braço, porque ele tem que entender que tem uma hora que ele vai chorar e ele não vai ser atendido. Isso aí você já está formando, já está fazendo bem para ele, frustrando ele, porque a vida não só é só de realização. Aí cresce muitas vezes, como eu já tive aluno na época que eu estava trabalhando em sala de aula, em 91, faz muito tempo isso, eu era solteira, onde Lenildo estudou ali no Santa Maria quando estava começando. Tive um aluno de uns 5 anos de idade que a mãe dele dizia: olha, esse menino é fogo, esse menino é assim, esse menino é assado. E dava muito poder para aquela criança. Aí eu disse: mas não faça isso não, senhora, a senhora dá mais poder a ele. A mãe e a senhora: ah, mas você tem mais tempo com ele do que eu. Eu trabalho 20 horas, fico 20 horas fora de casa, você fica 5 horas com ele quase. Ou seja, primeiro, tira a responsabilidade dela e volta para a escola. É isso que a gente vê hoje. Muito mais avançado. Segundo, dá poder à criança. Tem medo do filho. E hoje o que acontece é isso. Aí quando cresce, são adultos frustrados, que a primeira frustração que tem num relacionamento, ou vai matar a pessoa, ou se mata. Você está entendendo por quê? Porque não conseguiu. Porque a maior parte dos casamentos hoje se acaba. Porque não se há limites, não se há respeito. E quando se tem qualquer desentendimento, casamento é o quê? É tolerância. É se frustrar um com o outro no dia a dia. Aí quando tem essas frustrações e não quer, aí vai fazer o quê? Matar. Exatamente. Hoje, por exemplo, na polícia, na formação dos policiais iniciantes,
um dos problemas principais é eles não saberem lidar com conflitos. Porque a gente teve uma sociedade muito mimimi, muito ninini, muito aparadozinho, muito excesso de cuidado. Você está entendendo? Para não sofrer, para não passar por problemas. E essa educação mentirosa que se deu nesses últimos anos, muito permissiva. E aí, sabe o que está acontecendo no meu policial? Um grande índice de suicídio. Não sei se vocês viram mês passado, um policial estava no carro, um colega dele chegou do lado, anunciou um assalto de brincadeira, ele matou o colega, não sabia? Desceu do carro, quando olhou que viu que era o colega, voltou e atirou na cabeça. Puf! Quem viu isso? Essa criação muito mimimi, muito dengozinha, muito excessivamente cuidadosa, gerou uma geração de pessoas doentes na mente. É claro que existem outros fatores sociais, mas esse é um deles. Você está entendendo? Vi. É embriaguez. Ele está com problema psicológico por causa de embriaguez. Por isso que, inclusive, estava até passando por um tratamento e abandonou. Lá na própria instituição, na polícia. Entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Amém? Com o que a gente está recebendo de informação. E a nossa mídia, ela é completamente conduzida por esses organismos internacionais. Unicamente para atender interesses, principalmente econômicos. O nosso lema é a Bíblia. A palavra de Deus é quem nos dirige. Amém? Preste bem atenção para não estar se abestalhando. A tecnologia tem sido também uma das coisas que tem prejudicado muito. Esse excesso de informação que está se tendo. É como se a internet fosse tudo. Fosse o médico, fosse consulta para tudo. E fica uma loucura, uma paranoia na cabeça do povo. Preste bem atenção, tenha cuidado. Vamos lá. Como ícone desta religião universal, o sacerdote citou um documento que tem na ONU chamado a Carta da Terra. Esse documento nasceu da Sociedade Civil Mundial. Envolveu em sua elaboração mais de 100 mil pessoas em 46 países. Esse documento de pessoas foram ouvidas. E já foi assumida em 2003, essa carta foi assumida pela Unesco como um instrumento educativo e uma referência ética para o desenvolvimento sustentável. A Unesco já utiliza como meio de se ensinar ética para o povo. E nesse documento chamado Carta da Terra, tem muito desses princípios e desses ensinamentos distorcidos. E a gente precisa estar atento. Aí, claro, que isso vem para a gente através dos meios de comunicação, principalmente. Da escola. E a gente precisa estar atento, irmãos. Da política. Amém? Participaram ativamente em sua concepção Mikhail Gorbachev, na época, que era presidente da antiga União Soviética, da Rússia, né? Um tal de Maurice Strong, que eu não lembro quem é, e outros. O autor brasileiro que participou desse documento e um dos maiores impulsores da teologia marxista, a teologia da libertação, é um comunista ele, Leonardo Boff, foi padre, saiu da igreja e hoje é um comunista ferrenho, que defende o comunismo de uma forma terrível dentro do nosso país. Ele participa dessas coisas. Defendeu a Carta da Terra, esse documento da ONU, em certa ocasião na Assembleia das Nações Unidas, afirmando que a Terra é a mãe universal. A Terra mesmo está viva. Antigamente, ele disse, era mãe fecunda. Para isso surgiu a Carta
da Terra, que já foi reconhecida pela Unesco como um instrumento educativo. A Carta da Terra apresenta pautas para salvar a Terra, olhando para com ela com compreensão e amor. Esse camarada hoje vive dando palestras sobre meio ambiente, e defende o comunismo de uma forma terrível, o socialismo. Leonardo Boff. Diante disto, o sacerdote denunciou a que a estratégia da ONU e dos organismos que promovem é que está na nova religião universal, sem dogmas, se infiltre nas demais religiões. Eles querem que as demais religiões absorvam as ideias éticas que são apresentadas por esse documento da ONU, chamado Carta da Terra. Diante deste amplo panorama, o padre, Juan Cláudio, espanhol, destacou que é preciso resgatar a família humana fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher, a defesa da vida humana desde sua concepção, quando está sendo gerada ali, até o seu fim natural, e os direitos dos pais da educação aos seus filhos. Porque nesses documentos se reza que o Estado é que deve dar educação aos filhos. E a gente entende que não. Até biblicamente, quem educa o filho para a vida é a família, são os pais. Amém? Então, a gente precisa ler a palavra de Deus, irmãos, para estar atento. A palavra de Deus é um farol que nos mostra onde está essa escuridão, que abre a nossa mente para que a gente não haja, não fale e não pense de forma contrária ao que as Escrituras dizem. Amém? Todos esses princípios que são apresentados por esses documentos, essas normas de ética, são totalmente distorcidos e fora da vontade de Deus, e em sua maioria relativizados. Nós seguimos princípios absolutos. O homem sempre será homem, a mulher sempre será mulher. Casamento sempre será homem e mulher. O pai sempre será o chefe da casa, cabeça do lar. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Assim como Deus é cabeça de Cristo e Cristo é cabeça da igreja, a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. É assim que funciona. E é claro que ele é cabeça no sentido de dirigir a nação e conduzi-la de forma harmoniosa, saudável e agradável, com autoridade sim, não com autoritarismo, para que possa manter o seu lar em segurança e em plena paz. Amém? Se as famílias continuarem assim, pode ter certeza que a nossa sociedade vai ser bem melhor. Essa semana eu vi um cientista político da Universidade Federal de Pernambuco e um outro lá, que eu esqueci qual a formação dele, também da Universidade Federal, falando que há uma onda no mundo de os poderosos, os líderes das nações, estarem se voltando ao conservadorismo, que para ele é o pensamento que rege a direita do mundo. O que ele chama de conservadorismo não é outra coisa senão os princípios que a palavra de Deus apresenta. Um dos maiores países democráticos do mundo é os Estados Unidos. Hoje, quem rege a nação é um presidente de direita, que defende o que eles chamam de conservadorismo, conservando os padrões morais estabelecidos, em sua maioria, pela palavra de Deus, e que estão no cristianismo e no judaísmo. Você está entendendo? E graças a Deus que essa onda está dominando o mundo. Estavam tentando destruir isso aqui, na América Latina. E o principal alvo era o nosso país. Graças a Deus que Deus inverteu as coisas. Amém? Então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo. E o que a gente está recebendo de informação. E a palavra de Deus, ela é o
filtro. Essa é a razão pela qual eu tenho dito à igreja: vinha para a escola bíblica dominical, vinha para o culto do estudo, leia a Bíblia, leia a palavra, para que a gente possa, meus irmãos, ter como filtro a palavra e não permitir que essas coisas nos dominem. Então isso é um projeto diabólico, mundial, que a ONU tem, com o objetivo que não tem outro senão afastar o povo daquilo que é verdadeiro, da palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? E quando nós lemos o Sermão da Montanha, ele está recheado de ensinos que Jesus traz, que não pode ser mudado, que não pode ser relativizado. O que Jesus ensinou aqui há mais de 2000 anos atrás, a igreja continua valendo, continua em vigor. Você está entendendo? E a gente precisa ter cuidado com isso. Até o início da década de 80, um exemplo que eu já dei aqui. As mulheres cuidavam da educação dos filhos, da casa e do marido. Vieram os movimentos feministas, né? As ideias libertárias, e fez com que a mulher fosse para o mercado de trabalho. E aí, é interessante que doenças coronárias, doenças do coração, que só era havida a homens, até o início da década de 80, hoje as mulheres têm. Por quê? Porque a sociedade foi totalmente influenciada, e o empoderamento, usam muita expressão hoje, né? Empoderamento feminino começou sendo apresentado, não tinha esse nome ainda, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho, se tornaram bem competitivas, só que a sociedade, ela tem o seu curso natural. A mulher nunca vai deixar de sentir a necessidade e a vontade de ter filhos. Ela nunca vai deixar de ter o desejo de se casar, de preferência de branco, com roupa de noiva e com véu. Ela nunca vai querer deixar de ter uma família constituída. Isso é natural. Só que ela não está conseguindo conciliar as duas coisas. E aí ela tem jornada dupla e às vezes tripla de trabalho, e tem um bocado de mulher morrendo aí do coração e morrendo a descoberta. Com isso, os filhos foram criados e passaram a ser criados por terceiros. Às vezes parentes, vó, avó, tias, ou às vezes pessoas que moram próximo, mas de um baixo padrão moral, de um comportamento meio esquisito, e os filhos foram criados por essas pessoas, as mães fora de casa, não dando a devida atenção e cuidado, e aí se gerou um bocado de monstrinho, e hoje a gente tem um presídio para menor super lotado. Olha. Quando até o início da década de 80 não existia presídio para menor. Hoje tem, e super lotado. Eu não estou fazendo apologia à mulher não trabalhar. Ela pode até conseguir um trabalho, se der, mas é muito mais para trabalhar no expediente do que tempo para a família. Mas se elas fossem de fato inteligentes, elas iriam se esforçar ao máximo para que o seu marido tivesse dinheiro suficiente para mantê-la bem e manter a família. E não existe nenhum sucesso que compense a destruição de um lar, a destruição de uma família, a queda moral dos filhos. Não tem. E aí está uma confusão muito grande. Porque elas estão querendo viver a vida comum do lar, mas ao mesmo tempo ter sucesso na área financeira, profissional, e não está conseguindo conciliar. Outras abrem mão disso para conseguir quando já está com o pé na cova. E por não conseguir mais gerar filho, ficam frustradas pelo resto da vida. Isso está gerando muito problema para a sociedade. E um desequilíbrio social sem precedente. Verdade. Quando a gente começou, a gente casou, o Betinho ainda era novinho, o Rizão disse: eu queria trabalhar tal, para ajudar. Eu falei: vá. Isso era nunca proibido, né? Eu disse: vá.
Aí disse ela, agora você não vai aguentar 3 meses. Tu passasse quanto tempo? Sim, trabalhando. Hã? A Benjamin foi? Benjamin, bem novinho, 45 dias, né? Betinho, nesse período, levou um corte na oficina que quase perde o joelho. Botou uma pessoa lá para ajudar em casa, foi um alvoroço. Pegou fogo no banheiro, foi a maior agonia do mundo. Aí disse, olha, eu vou deixar isso para lá. Hoje ela está com 47 anos, vai fazer 48, né? 48, fez 48. Eu estou com 50. Pergunta a ela se ela perdeu alguma coisa. Voltou a estudar e fez pedagogia aos 40 anos de idade. Concluiu. Não é uma burra. Hoje, ser dona de casa é sinônimo de mulher burra. Burra é quem pensa assim. Uma das mulheres mais conhecidas e famosas do mundo foi a mãe dos Kennedys, presidente dos Estados Unidos. Tinha formação, criou toda a sua família, nunca trabalhou. Foi o que ela perdeu. Perdeu nada. Vai dizer isso na igreja, para ver o que, é que as moças pensam. As mães, com um pensamento diabólico, já diz assim, trabalhe, tenha seu próprio dinheiro, que é para não depender de homem nenhum. É uma burra ela, porque teve uma vida frustrada no seu casamento? É. E é burra a menina, porque vai acolher esse pensamento. Inteligente é a mulher que batalha para que seu marido conquiste. Ela fica em casa de beleza, cuidando dele, cuidando dela. E ele tem dinheiro para ele todo final de semana ajeitar o cabelo, a unha, comprar roupa a hora que quiser. Porque batalhou junto com ele para que ele conquistasse dinheiro para manter bem ela e a família. Aí vai para o mercado de trabalho, o camarada não tem tempo para estudar, não tem tempo para se cuidar, porque ela não cuida dele. Fica o tempo todo ganhando um salário de miséria. Ela também, por outro lado, ganhando um salário mínimo, que mal dá para pagar o salário, o celular que ela comprou. Que ela ganha 950 e comprou um celular de 1.100. Fica devendo a cabeça quente, esquentando a cabeça dentro do trabalho com o chefe, esquentando a cabeça quando chega em casa, não tem paciência nem condição de cuidar mais da casa, começa a confusão. Não cuida mais do marido, o marido se invoca, arruma outra. Ou mete o dedo da cachaça. E ela acaba com a vida dela por causa de um trabalho, porque ele dependente, tem que ter próprio dinheiro, 950. Burra! Te esforça para que teu marido cresça. A não ser que ele não queira, né? E seja também um cabeça de pé, de bicho de pé. Amém? Aí dizem que eu sou radical e muito ultrapassado. Ultrapassado? Eu, graças a Deus, tive uma vida feliz com minha esposa. Ela não perdeu nada, tá aí, ó. Só cuidando de mim e dos filhos. E da educação deles. São 2 homens de Deus servindo ao Senhor. Amém? É a palavra de Deus, irmãos, que orienta, que norteia. Você está livre para fazer o que você quiser. Não é? Mas a palavra de Deus nos dá norte interessante. Ninguém cuida melhor do seu filho do que você. Ninguém, nem pense. Ninguém vai cuidar como você cuida. Sem contar que ele precisa do teu amor, do teu afeto, para o desenvolvimento do caráter, da tua proximidade do teu marido, para a formação do caráter. A psicologia infantil diz que o caráter de uma pessoa é formado até os 5 anos de idade. A presença do pai como figura paterna e da mãe como figura paterna é imprescindível, é extremamente necessário e salutar para o desenvolvimento do caráter da criança. E é justamente nesse período que as mulheres estão fora de casa, criado pela avó, na mão das tias, dos tios. Vai ter consequência. Tem consequência essas coisas. E confusão. E ela, a mãe quer outra. Eu acho interessante que teve uma época o pastor, aí foi o pastor, após ele passou um tempo na igreja,
de Campina Grande. E ele disse que deixou a igreja lá, teve que voltar e ficar em casa. E botaram outro pastor lá, porque ele disse que quando chegava em casa, a menina dele dizia assim: vovó! Com ele, chamando ele de vovó. Era o referencial afetivo que ela tinha. Ela sequer conhecia mais o pai, chamava o pai de vovó. Aí esse negócio está difícil. Botou o pastor lá e voltou para cuidar da família e trabalhar mais próximo da família. Nada compensa, irmão. Nem o sucesso compensa a destruição de um lar. Se estiver prejudicando teu relacionamento, ei, passe o tempo comendo pão com margarina e com ovo. Deus vai te abençoar. Luta junto com ele para ele conquistar mais, ter mais. Amém? Mas se está prejudicando o teu relacionamento, a criação do teu filho ou dos teus filhos, presta atenção. Amém? A palavra de Deus apresenta e estabelece princípios que não podem ser quebrados. E Deus não vai proibir você quebrar. Se você quiser quebrar, quebre. Agora te prepara que tu vai quebrar a cara. Amém? Não vai dar tempo de entrar no texto.